Olá, eu tô aqui para falar com você sobre hábitos que transformam e eu vou falar um pouco sobre o desafio da devocional, que tem uma galera aí fazendo e eu espero que esteja sendo muito legal para você. Bem, eu quero compartilhar com você hoje um texto que fala da vida de um dos personagens da Bíblia que eu mais gosto, que é Daniel. O livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10, diz o seguinte pra gente. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Bem, eu não sei se você sabe exatamente o que foi esse decreto, mas alguns homens queriam pegar Daniel em alguma falha, porque ele era quase que irrepreensível. E aí perceberam que ele tinha esse hábito de orar 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém, na direção do templo, como todo judeu fazia também naquela época. E aí foi isso que ele foi fazer. E aí, quando eles perceberam que Daniel tinha essa postura, eles resolveram conversar com Dario para que ninguém mais adorasse a outro Deus que não o próprio rei. O rei tinha essa característica de Deus, assim, esse status. E aí foi isso que eles fizeram, conseguiram colocar esse decreto valendo, e aí Daniel ficou sabendo do decreto e voltou para as suas atividades naturais. Ele voltou para sua janela e orava a Deus 3 vezes a dia, como ele costumava fazer antes. Eu não estou falando sobre gratidão, você viu que uma parte do texto fala sobre agradecer a Deus, mas eu quero falar com você mais especificamente sobre a parte que ele fala sobre 3 vezes ao dia parar, voltar-se para Jerusalém e orar. Eu queria que a gente lembrasse e levasse para os próximos dias, além desses 21 dias, a importância de que a gente esteja conectado durante o dia inteiro. A gente às vezes acha que criar o hábito da devocional é você criar um hábito de acordar ou em algum momento do seu dia parar para orar e ler a Bíblia. Mas o hábito da devocional é o hábito de devoção, é um hábito contínuo. E esse hábito não necessariamente precisa acontecer 3 vezes ao dia ou um número específico de vezes ao dia. Quero te mostrar que da mesma maneira como Daniel provavelmente fazia pelo menos 3 refeições, ele também 3 vezes ao dia procurava o seu Deus. Como é importante ao longo do nosso dia, ao longo da nossa trajetória, a gente ter esse desejo de buscar a Deus, sabe? E não somente para que a gente tenha um momento ali meio que sagrado durante o nosso dia, mas para fazer de todo momento um momento sagrado, sabe? A gente não sabe se ele orava só antes das refeições, ou se era um horário em que as pessoas oravam geralmente olhando para o templo, mas o que eu queria deixar de mais importante para você é: leve o hábito de orar e de buscar a palavra de Deus para outras horas do seu dia. Que tal não fazer isso só quando você acorda, ou só para que as pessoas possam, só para que você possa ter esse hábito diário de começar o dia daquele jeito, como se fosse um mantra. Devocional não é mantra. Devocional é sobre cuidar da tua espiritualidade, da tua relação com Deus. Então, o meu convite para você hoje é que durante mais vezes ao dia você tenha o desejo de orar a Deus, de consagrar a Deus aquilo que você está fazendo, de buscar na palavra uma resposta em alguma coisa, de buscar o que alguém estava falando naquele momento. Sabe quando a gente está conversando sobre um texto e de repente vem um versículo na cabeça, mas a gente sequer sabe onde é que ele está situado? Caramba, pode ser uma outra oportunidade durante o dia de você buscar Deus. Ou quando numa conversa você se lembra de um versículo e você quer falar daquele versículo para alguém, volta na Bíblia, continua pesquisando, continua lendo, continua meditando. Quando você ouve uma canção ao longo do seu dia que te faz lembrar de um texto, te faz lembrar de alguma coisa que Jesus fez ou disse, independente de qual seja essa música, tá? Não estou falando de ouvir música gospel e assim você chegar num texto. Estou falando de você ter uma conexão com Deus durante o seu dia e você aproveitar esse momento para fazer dele um momento sagrado, um momento de devocional, um momento de devoção, um momento onde você pode então novamente se conectar com o seu Criador e continuar isso. Que assim como Daniel fazia isso 3 vezes ao dia, eu e você estejamos empenhados não mais em só ter um momento quando a gente acorda. O desafio é ainda maior. O desafio não é o de ter um momento no seu dia para Deus. O desafio é dedicar todo o seu dia a Deus, de maneira que durante todo ele exista um espaço para que você e Deus possam dialogar, conversar, se falarem mesmo assim, sabe? Ser um momento gostoso do seu dia a dia. Eu quero desejar isso para você. Esse é o desafio, e que esse desafio perdure para além dos 21 dias. Termina essa reflexão dizendo que por conta disso Daniel foi preso e jogado na cova dos leões. E Dario ficou completamente consternado quando ficou
quando percebeu que aquilo era uma arapuca para pegar o Daniel, e quando ele coloca Daniel lá dentro, ele fala: olha, que o seu Deus te livre. Dario reconheceu aquele ato de Daniel e sabia que ele vivia uma vida piedosa, por isso sabia que o seu Deus também estaria ali. Assim Daniel passa aquela noite na cova, nada acontece com ele, e quando ele sai, o testemunho maior de ter sobrevivido é saber que aquele Deus com quem ele falava 3 vezes ao dia, sabia exatamente do que ele precisava naquele dia, naquele momento ali que ele viveu. Quando a gente tem essa relação, esse tipo de relação com Deus, fica tudo claro entre a gente. A gente sabe exatamente do que precisa nos momentos mais difíceis. E Deus também sabe exatamente do que a gente precisa nesse momento, porque a gente criou uma relação verdadeira entre nós e Ele. Esse é o desejo e esse é o convite que eu estou fazendo para você hoje. Para mim e para você. Que a gente viva nessa constante conexão com Deus e que isso esteja sempre mudando as realidades ao nosso redor. Que Deus te abençoe. Até a próxima.